Olá, pessoal, estamos aqui mais uma vez no nosso canal e nós queremos trazer informações do Vasco para você sempre, mas eu preciso da sua ajuda. Como? Se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho das notificações, comentando, que hoje eu quero trazer um assunto que muitas pessoas já trouxeram. Eu não trouxe ainda no meu canal e vou trazer. E pronto, vou trazer aqui. Depois daquele incidente, né, lamentável que aconteceu em São Januário, depois da partida entre Vasco e Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, no final do jogo, parece que o Atlético Paranaense não aceitou aquela derrota, reclamou do juiz, não sei porquê, partiram para cima dos jogadores do Vasco com agressividade, em especial o Lucas Piton. Aconteceu toda aquela situação com o segurança Betinho, que entrou para defender o Lucas Piton sem agredir ninguém. Ninguém. Mas a gente viu nas imagens, e eu não vou ficar repetindo imagens aqui, que os jogadores do Atlético Paranaense, inclusive o seu Praxedes, partiram para cima do segurança do Vasco, como se ele tivesse sangue de barata. E ele foi se defender e defender os seus jogadores. Bom, o fato é que na CBN, lá de Curitiba, um jornalista disse algo que deixou todos chateados. Os torcedores do Vasco, o presidente do Vasco e a diretoria do Vasco. Eu vou colocar aqui o áudio do comentário dele para você ver o que ele disse. Vou colocar aqui a resposta do Pedrinho e vou colocar aqui a retratação do senhor Carneiro Neto, jornalista esportivo da CBN, e você vai ver se aquilo foi uma retratação mesmo. Porque pedir desculpa e dizer que o outro não soube interpretar o que ele disse, meu amigo, isso não é pedir desculpa, não. Não é, não. Pedir desculpa é quando você fala, olha, me desculpa, eu errei no que eu falei, estou retirando minhas palavras. Não, ele vai dizer que o Pedrinho e o Vasco não souberam interpretar. Vocês vão ver o áudio, aí vocês vão dizer que interpretar o quê do que ele falou. Olha só o que ele disse após o jogo do Vasco com o Atlético Paranaense. Então olha só, vou transmitir o áudio para vocês aqui dele, ó. O Vasco sempre foi um time muito agressivo, um time Zona Norte, né? Porque o Fluminense, Botafogo e Flamengo são Zona Sul. Sempre existiu uma brincadeira, né? Que Zona Norte é barra pesada e cada vez mais. Agora, não é aceitável que isso aconteça, né? E, evidentemente, de um funcionário travestido de segurança ir lá e tirar satisfação. Isso é um absurdo. E se ele está armado, por exemplo, ele vai dar um tiro, o jogador morre, assassinado em São Januário. Aí tem que botar no epitáfio do Eurico Miranda. Eurico vai ver porque isso. não é possível, né? A escola é muito ruim em São Januário. Carneiro ainda... Tá aí o que ele disse, né? E ainda coloca a culpa em alguém que não pode hoje se defender, no Eurico Miranda, que era um cara que defendia o Vasco. Pois é. Ele quer que Ele disse que o Pedrinho interpretou mal isso aí. Interpretou mal, né, seu Carneiro? Agora olha a resposta do Pedrinho a ele. O jornalista Carneiro Neto, da Rádio CBN de Curitiba, nesta data, associou, preconceituosamente, a localização de São Januário à agressividade e à violência. Disse Pedrinho. Não conhece o Vasco da Gama, mas se acha no direito de julgar a Zona Norte. Não sei em qual zona o jornalista nasceu, nem a que frequenta, porém eu nasci, fui criado, educado na Zona Norte e aprendi a respeitar as pessoas independentemente de onde moram. Espero que Carneiro Neto possa aprender com as pessoas da Zona Norte que a agressividade vem do preconceito, que a opinião infeliz que emitiu é ofensiva, e que antes de falar um absurdo, pensar duas vezes é o certo. Me orgulho de ser Zona Norte. Atenciosamente. Pedrinho. Presidente do Vasco da Gama. Fonte, X oficial do Vasco. Bom, depois disso tudo, depois de toda essa repercussão que deu, olha ele se retratando lá na CBN. Agora você vai me dizer depois se isso aí é retratação, pedido desculpa, ou ele quis entre dizer que ele estava certo
o Vasco e o Pedrinho que não souberam interpretar o que ele disse. Olha só. Vamos ouvir Carneiro Neto. Bom dia, Carneiro. Bom dia, Tusca. Um abraço, amigos da CBN. Olha, pois não, Carneiro. Olha, eu gostaria de esclarecer, porque pela repercussão que teve esse comentário, que eu considero já de largada muito infeliz de minha parte, porque eu não tinha a intenção, evidentemente, de atingir nem as pessoas da Zona Norte do Rio de Janeiro e muito menos o Clube Regatas Vasco da Gama. Fiz um comentário em razão dos incidentes registrados após a partida de segunda-feira pelo Brasileirão entre o Vasco e o Atlético Paranaense. Eu gostaria só de esclarecer que eu conheço sim muito o Vasco da Gama. Eu frequento São Januário há mais de 50 anos, transmiti mais de 20 jogos de equipes paranaenses, as mais variadas, Londrina, Curitiba, Colorado, Paraná, Atlético Paranaense. E, além do que, eu tenho e tive grandes amigos no Vasco da Gama. O goleiro Rei, por exemplo, do Curitiba, que foi para o Vasco da Gama e seleção brasileira na década de 1930, o José Fontana, casado com a cantora Aracide Almeida, era meu amigo pessoal e se orgulhava de ter jogado no Vasco da Gama e contava histórias maravilhosas da equipe Cruz Maltina. Logo, o Vasco da Gama, que eu tenho o maior respeito por ter sido o clube que abriu as portas para o negro no futebol brasileiro. E tive outros tantos jogadores que passaram pelo Vasco da Gama, o próprio técnico Tim Elba de Padua Lima, campeão de 1970, eu ia aos jogos do Vasco, eu era até um amigo do Tim, eu ia em companhia da dona Tomires, a sua esposa, e a sua filha, tanto em São Januário como no Maracanã, nos jogos finais decisivos. Então eu gostaria de esclarecer que o Vasco da Gama, aliás, eu acompanho o Vasco desde menino, né? Do título de 1958, Barbosa, Paulinho e Bellini, S. Orlando e Coronel, Sabará, Almir, Vavá, Rubens e Pinga. Então, eu conheço bem o Vasco, conheço muito o Rio de Janeiro, mantive apartamento no Rio de Janeiro quase 40 anos, inicialmente em Copacabana, depois no Arpoador, frequentava muito a Zona Norte, né? O Adegão Português, próximo do Vasco, ali em São Cristóvão, e eu só quero, então, nesse momento, amigos da Rádio CBN, pedir desculpas pelo incômodo e pela infelicidade minha nesse comentário que não foi bem interpretado pelo clube e pelo presidente Pedrinho, a quem eu devo os meus respeitos. Tá aí para quem quiser ouvir e ver, né? O que você acha? Diz aí nos comentários. Isso aí é uma retratação? Isso aí é um pedido de desculpa? Ou ele quis tentar dizer que o Vasco... Quer dizer, tentar dizer não, ele disse que o Pedrinho não soube interpretar. Agora volta o vídeo depois e vê o que ele disse. Interpretar o quê disso aí? Deixa nos comentários. Ele nunca mais venha fazer comentários como esse, porque isso fere muito quem mora ali na Zona Norte, né? Os torcedores do Vasco da Barreira e tudo mais. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, segue a gente, compartilha e comenta, e eu volto numa próxima oportunidade.